Bom dia, bom dia. Hoje é 21 de setembro. Vim fazer uma live porque tem coisa pra gente pensar, né? Principalmente porque a gente tá em discussão. Olá, Daniela. Seja muito bem-vinda. É, Joyce, olha lá. A gente tá. Eu precisei fazer essa live porque a gente tá em semana de decisões interessantes, né? Bom dia, maravilhosa, maravilhosa é você, tá? O povo me acha legal porque não convive comigo. Essa cara de sono ainda. Mas é o seguinte, a gente tá. Essa semana, ontem começou a loucura do povo lá discutindo pra não ter mais casamento oficial entre pessoas do mesmo sexo e ainda tá. Voltou a questão da decisão da descriminalização do aborto até 12 semanas e tanta coisa, né, falando. E muita gente vem nas minhas redes, percebe a minha área de atuação, que é basicamente texto bíblico. A minha área de pesquisa é exegese e teologia bíblica, né, interpretação dos textos. E passa de batido e fica só se alimentando das postagens diárias, sem entender a necessidade dos cursos que eu ofereço ou até mesmo das playlists completas lá do meu canal, né? E eu entendo perfeitamente que parece completamente inútil ou desnecessário o meu trabalho. E eu entendo que eu escolhi uma área que é a única área na qual eu consigo fazer algum trabalho, né, dentro das minhas limitações como autista de nível 1 de suporte, é a única área em que eu consigo me entreter e passar mais tempo sobre esses conteúdos, né? Então, quando eu escolhi teologia, basicamente eu sabia. Na época eu ainda não tinha me desligado de todas as instituições religiosas, mas eu sabia que aquilo não era uma área profissional que queria, através da qual eu iria conseguir me sustentar. Mas naquela época eu ainda trabalhava no sistema religioso, né? Mas o que acontece é que, como eu trabalho hoje na pesquisa científica e sem vínculo ou compromisso nenhum com instituição religiosa, as pessoas tendem a ver os meus cursos ou aquilo que eu ofereço como algo, um plus na vida para quem tem tempo ou dinheiro sobrando, né, para adquirir. Agora, a gente está vendo na luta do, no Congresso, né, do nosso país, as discussões, para quem, e recomendo que assistem, as discussões em torno da tentativa da, da direita de acabar com o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, oficial, né? E também a luta para a descriminalização do aborto até 12 semanas, né? Em determinadas condições previstas por lei. E nas discussões, o que você assiste quando você vê isso? O povo usando a Bíblia. O povo pegando microfone lá no parlamento, no governo do país, dizendo, tendo a capacidade de dizer, vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Olha, para quem viveu 25 anos como missionária evangélica, sim, quem não conhece a minha história, as lives no meu canal estão lá à disposição. Para quem entende que o movimento evangélico é um movimento político na sua raiz, tá? Nós falamos sobre isso na live sobre teologia do domínio, tá tudo gratuito lá no canal. E para quem entende que a democracia é um mito nesse país, porque quem acredita na cobra falante também acredita em democracia, tá, gente? No Brasil. É o mesmo nível de mito, tá?
fica difícil de conscientizar as pessoas da importância delas entenderem o que estão nesses textos bíblicos. Então, o meu trabalho não é brincadeira. Não é para você adquirir um curso quando você tiver tempo ou dinheiro sobrando. Porque entender o que os textos significam no contexto de sua redação hoje é uma questão de sobrevivência. Porque as pessoas estão utilizando textos que não têm relação alguma com as nossas vidas, textos de culturas outras, realidades outras, épocas outras, para dizer que se referem a uma divindade que foi criada centenas de anos depois desses textos terem sido escritos. Porque não existe, o Deus cristão não está na Bíblia. E se você não compreende a cultura, o imaginário e a compreensão daqueles que redigiram esses textos, você vai simplesmente ficar assistindo o povo pegar a Bíblia e microfone nessas discussões de leis e revogações de leis e instituições de leis e tentativas de desumanizar pessoas e retirar direitos de pessoas ou continuar controlando os corpos das mulheres, como uma piada de evangélico, né? Uma piada de ficar pegando aquelas falas deles pegarem a Bíblia e dizer, vamos ver a palavra de Deus em pleno congresso, que isso é uma aberração tão grande. Só que a tendência das pessoas ou ficar batendo inutilmente, porque você vai continuar socando o vento quando você simplesmente trata essas pessoas como um caso de inimigo, né? Sem perceber a estrutura por trás, sem compreender o que levou, o que permitiu que essas pessoas estivessem com uma Bíblia na mão nesse congresso. E também sem compreender o que esses textos que estão sendo usados significam. Bom dia para todos, obrigada por quem está aqui ouvindo, viu, gente? Mas a grande questão aqui eu fiz em setembro agora uma sequência de lives, que eu vou terminar dia 29 agora, só sobre a questão do conceito de sodomia nos textos bíblicos, do conceito de pecado original nos textos bíblicos, na época em que esses textos foram redigidos. Depois falamos uma live só sobre será que existe menção à homossexualidade nos textos bíblicos. E analisamos, eu fiz exegese, ou seja, uma análise de todos os textos usados contra e a favor das relações homossexuais na Bíblia, que são usados, né? Então, tá lá a live, é só você acessar a playlist Gênero e Sexualidade no meu canal no YouTube. Tá lá, tem muita coisa já. Aí, semana passada falamos sobre sexualidade na Idade Média. Essa semana e semana que vem vamos falar. Amanhã, dia 22 e dia 29, eu vou trazer o conteúdo A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã e de onde surgiram essas elaborações, sem compreender as estruturas e os fundamentos disso. Não é possível você nem emitir opinião sobre essas questões. E principalmente, quase todos os dias, eu preciso avisar que praticamente todos os dias eu tenho que bloquear ou silenciar alguém em uma das minhas redes. Porque até pessoas, e principalmente, ou são homens, né? Ou são pessoas em geral, que dizem que tem lugar de fala nisso ou daquilo. Antes de vir usar a carta do lugar de fala, pesquise o que é lugar de fala. Lugar de fala não é um conceito que Ludmilla... Ludmilla não. A Djamila não é um conceito que a Djamila colocou para silenciar ninguém. Então, usar eu tenho lugar de fala e o que você está falando é não saber o que significa o texto da Djamila sobre lugar de fala, tá? Recomendo que leiam.
antes de vir me encher as paciências sobre isso. Nunca fiz um vídeo falando sobre isso. Mas vou falar. Nunca considerei necessário dar carteirada em ninguém. Eu sou sapatão, tá? Não considero importante esse fato para ficar em comentários de ninguém dizendo que eu sei mais do que o outro só por causa da minha realidade, da minha experiência. Então, quando nós estamos diante de pesquisa, e veja, só o fato de eu falar isso aqui no vídeo pode fazer com que milhares de pessoas, e o tempo todo eu convivo com isso, de eu literalmente perder apoiadores, perder membros do canal, porque exponho questões pessoais ou porque trago questões que as pessoas não relacionam como necessárias à pesquisa bíblica. A minha área é pesquisa bíblica, só que... obrigado, viu, queridos? Obrigado mesmo. A minha área é pesquisa bíblica, só que para entender a pesquisa bíblica, você tem que trabalhar de forma interdisciplinar e por isso você não pode dissociar as lentes de todos os pesquisadores atuais sobre os textos. Então, quando alguém pega uma Bíblia, qualquer que seja, eu tenho trocentas aqui, vou pegar a primeira que eu alcancei. Você pega uma Bíblia e diz, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Você precisa contextualizar exatamente o que fez essa pessoa tomar essa atitude nesse contexto político. Porque esses textos aqui, isso aqui é uma invenção. E quando eu falo uma invenção, eu estou falando do ajuntamento desses textos que foram escritos em épocas, com textos e até línguas diferentes, com imaginários distintos por trás desses textos, e que em determinado momento da história, da Era Comum, um concílio de pessoas determinou que esses textos tão distintos vão ser juntados de forma artificial para, a partir dali, serem considerados como vindos de uma única entidade. E que essa entidade, de fato, não está citada em nenhum desses textos, como é caracterizada nesse concílio que determinou o ajuntamento desses textos. E quando a gente fala sobre isso, e eu faço muitas postagens, eu decidi fazer esse vídeo de conscientização política para dizer que não é possível a gente ficar de superficialidades. Quando você acredita que vai conseguir vencer essa, quando você acredita que lutando e jogando o mesmo jogo dos mitos, o mesmo jogo político desses grupos, para tentar que esses grupos te permitam ter dignidade na vida, que esses grupos acatem o fato de você ser uma pessoa humana e ter os mesmos direitos que qualquer pessoa humana, você está entrando no jogo mitológico dessas pessoas. Ou que, por exemplo, nós mulheres ainda entendamos o direito à autonomia sobre nossos corpos como um pedido de permissão aos homens para que autorizem isso. Como aconteceu com o voto feminino, que não é uma conquista feminina, os homens decidiram que iam abrir isso para nós, para calar a boca das mulheres que estão fazendo muito barulho. E agora é a mesma coisa. Se conseguir o direito ao aborto, vai ser para calar a boca das mulheres que estão fazendo muito barulho. Não é uma conquista feminina.
é uma concessão. E qualquer concessão que for feita para manter direitos das pessoas, para manter abraços para todos, queridos, para manter as pessoas com a ilusão de que estão conquistando territórios, é continuar tratando as questões com superficialidade. Por isso, por dois motivos muito importantes. O primeiro é que para nós sairmos da superficialidade. E o segundo, porque ao me desconectar de qualquer linha religiosa, inclusive progressista, me desconectei completamente porque ainda se valem de utilizar textos que não têm relação alguma com a nossa realidade para manter pessoas sob seu controle político, sua direção política. Por causa desse meu completo descompromisso com qualquer linha religiosa, é que eu preciso viver do meu trabalho. E por isso eu quero convidar você a adquirir meus cursos. E eu abri tudo o que eu posso. Pessoas podem fazer um apoia-se de R$5 por mês e ter 50% de desconto nos cursos. Meu curso mais caro é R$121. E você pode ainda parcelar. Eu fiz todas as questões possíveis. E olha, como tratam como o povo que está já se manifestando aqui sobre aborto, nos comentários já é uma evidência do que eu acabei de falar. Superficialidade. Não sabe analisar a complexidade das questões e já vem com lição de moral, como se moralidade fosse universal e universalizante. Isso é a evidência da ignorância. Quando você mete opinião numa conversa, como se opinião fosse a sua opinião fosse alguma coisa, né? E quando eu faço comentários dizendo recomendo pesquisa, eu preciso dizer a minha forma de comunicar é difícil, eu tenho uma grande luta com questão de comunicação, principalmente interação social. Todas as minhas redes estão lá, que eu sou autista, e mesmo assim as pessoas não me tratam com acessibilidade e acham e esperam que eu consiga comunicar as coisas como uma pessoa que não tem uma deficiência invisível. É a mesma coisa que você pegar um cadeirante e dizer não vai andar porque não quer. E aí o pessoal exige que eu comunique de uma forma que eu não consigo comunicar para elas se sentirem bem nas minhas redes. E eu preciso avisar, minhas redes não é um lugar para que as pessoas se sintam bem. As minhas redes é um lugar onde eu estou construindo e quero estar junto com pessoas que também querem construir conhecimento. E um lugar em que veja, o tanto de generalização aqui. Ai, gente, é muito superficial isso. E ainda é muita gente querendo vir dar palestra em comentários, ou querer mostrar que sabe alguma coisa, ou querer rebater alguma coisa, ou querer complementar coisas que eu digo. Façam isso nas suas redes, gente. Fiquem à vontade nas suas redes. Mas vocês não sabem o quanto vocês são inacessíveis a pessoas como eu, que têm deficiência invisível, que não tem, que na primeira comentário que eu digo, pesquise melhor, se argumente melhor, se aprofunde no que você está dizendo, as pessoas me chamam de ignorante, de soberba, de arrogante, de babaca. Eu ouço de tudo e preciso saber me expressar como cada uma das trocentas pessoas que estão nas minhas redes querem que eu me expresse. Isso é falta de acessibilidade, isso é falta de conscientização. E tudo isso eu estou falando porque, exatamente, Larissa, as pessoas são papagaio, elas só repetem, sem conscientização, sem pesquisa. E por isso eu estou aqui fazendo esse apelo, porque
para que a gente comece a se aprofundar até mesmo no nosso olhar de interpretação daquilo que vemos. Quando vemos uma pessoa pegar uma Bíblia numa conversa política, numa discussão política, e dizer que aquilo é palavra de Deus, né? E essa imagem é uma aberração. E as pessoas gostam de fazer perguntas nas minhas redes, né? Exatamente. A grande questão é verifique mesmo o que eu e todo mundo diz. O grande desafio, João, é você verificar as suas próprias afirmações, as suas próprias reflexões, né? O grande desafio é cada um questionar os seus próprios pressupostos e achar que suas reflexões são válidas sem serem questionadas primeiro. E então, por isso, gente, eu não sei se fez sentido para vocês, porque antes de fazer as postagens nas redes, eu decidi fazer essa live, porque estava me incomodando muito, está incomodando demais essas discussões políticas usando textos bíblicos e gente, pessoal LGBT dizendo que a Bíblia defende a homossexualidade, não proíbe. Gente, passando um pano. Ao falar passar pano, tem que tirar foda disso aqui. Passando um pano completo para interpretações progressistas completamente equivocadas e tão mitológicas quanto os fundamentalistas da Bíblia. E eu alerto isso porque isso é uma questão de responsabilidade e honestidade intelectual, de você pegar um texto e saber o que está ali de fato, e saber quem estava por trás desses textos, e saber de que maneira esses textos foram criados e para que conteúdos eles foram criados, antes de acreditar nesse elemento artificial de junção de inúmeros textos distintos de autores e épocas e contextos imaginários distintos, que foram juntados na Era Comum com um propósito político muito específico, porque todos os concílios da igreja foram convocados por imperadores, nunca por líderes religiosos. É só pesquisar a história, verifique as informações. E aí você ainda está utilizando esses textos para se defender, para tentar provar que você é uma pessoa digna de direitos? Vai continuar socando o vento enquanto as pessoas continuam sendo mortas? Por esse mesmo sistema através do qual você acredita que pode ser mudado pelo lado de dentro? Além dessa reflexão, se você quer se aprofundar e entender, e não ser refém, e não ser papagaio de teólogos qualquer, adquira os meus cursos. Tem 4 cursos gratuitos no meu canal. Tem possibilidade de você pagar metade do preço em todos os meus cursos. Está tudo nas minhas redes, está tudo na minha bio, no Linktree, tem tudo. Tem bolsa para mulheres e LGBT. Não tem motivo nenhum para a gente usar as mesmas armas mitológicas, a continuar acreditando em historinha para dormir, de que todo esse cenário está aí para nós entrarmos no jogo e lutarmos pelos nossos direitos. Quem tem direito de dizer o que você pode ou não fazer com seu próprio corpo? Por que é que você precisa de legitimação e aprovação de determinado sistema para ter um relacionamento com alguém?
o que esses textos que estão sendo citados na Bíblia, lá no Congresso, significam de fato. E por que é que esses textos estão sendo utilizados como se fossem palavra de Deus? E por que é que pastores progressistas estão lá utilizando a mesma palavra de Deus? Adquiram os meus cursos. E se você quer contribuir para o meu sustento, que é algo que eu realmente estou tendo muita dificuldade, por inúmeras razões, as pessoas têm dificuldades, muita gente, depois que ouve certas coisas minhas, me chama de arrogante, babaca, e assim, filho da puta, tantas outras coisas me chamam. Já tive ameaça de tudo quanto é coisa. Eu realmente preciso, pelo menos, vender mais 8 cursos esse mês, só para fechar o mês. Porque teve uns 40 pessoas que debandaram aí, do Apoia-se, do canal, depois que falei algumas questões. A única coisa que eu te peço é, quando você adquirir um curso, faça isso por você. Não faça por mim. Mesmo que eu esteja precisando. Entenda a necessidade, sua própria necessidade de sair da superficialidade. De sair de repetir os seus discursos religiosos. De parar de fazer programa religioso. De parar de ficar cuspindo moralidade nas redes alheias. A sua responsabilidade como ser humano, de ser responsável pelas coisas que fala, pelas coisas que faz, pelas coisas que assume, pelos compromissos que assume. E a sua responsabilidade em respeitar o outro como ser humano de igual maneira que você. Sem precisar de leis para isso. Sem precisar de Deus para isso. Sem precisar de uma instituição para isso. Isso é ser humano. Isso é ser responsável. Isso é ser honesto. E esse é o único desafio que eu te faço hoje. Eu estou dando tudo de mim nas minhas redes. Eu não sou mais uma boa garota que eu fui durante 25 anos da minha vida. Eu não tenho compromisso de agradar ninguém. Eu não tenho compromisso algum de aceitar todos os desaforos e violências que eu recebo diariamente nas minhas redes e dizer, eu ia fazer teu curso, mas depois desse comentário arrogante que você manda eu pesquisar, você perdeu um seguidor. Grandes bosta. Eu não tenho compromisso com isso. Meu compromisso é com a vida. E eu senti completa necessidade de falar isso aqui numa live antes de fazer qualquer coisa no meu dia. Porque eu não estou construindo o vento. Eu não vou alimentar a instituição que mata pessoas diariamente. Eu não vou jogar o jogo de poder, de tentar convencer pessoas que controlam outras através de discurso mitológico a me darem um direito que eu tenho inerente a mim. Eu não vou lutar para que me deem migalhas. Se você quiser, vamos caminhar junto. Mas eu sou tão humana quanto você. Então eu só peço que você lembre disso. Beleza? Muito obrigada, viu, gente, pela paciência. Desculpa, porque eu não consigo controlar minha emoção quando eu estou desabafando. E eu quero te convidar a caminhar junto. Assista tudo que tá lá no canal. Playlist só lives, do começo ao fim. Muita coisa. Se instrumentalize.
Se instrumentalize para ter autonomia na vida e não precisar pedir permissão de ninguém para ser gente, para ser responsável e para respeitar os outros. Porque respeito tem a ver com dignidade. E eu agradeço de coração. Eu amo acarajé, eu amo, nossa. Então, entre em contato, mande um e-mail. Eu estou aberta para ir dar palestras em qualquer lugar do Brasil. Só ajeitar a questão de passagem. Eu durmo em qualquer lugar, comida, essas coisas. Vamos começar a fazer conexões, gente. Vamos começar a construir de forma autônoma, em apoio mútuo, com autogestão, cada um fazendo a sua parte. Nós só vamos sobreviver se vivermos juntos, juntas, juntos, independente de quem nos dê aprovação ou não. Não é a universidade que legitima conhecimento. É possível fazer pesquisa independente embasada e metodologicamente científica. Universidade é máquina de moer professor, máquina de moer gente e máquina de colonizar o saber e determinar as questões. Não estou falando contra a ciência, estou falando contra a estrutura. Qualquer linha religiosa, ela vai mudar o sentido dos textos. Ela não vai te dizer o que os textos significam. Qualquer linha religiosa que utilize textos bíblicos automaticamente os esvazia do seu sentido para poder projetar sobre eles a realidade e as doutrinas que se querem projetar. Não é possível usar a Bíblia hoje sem esvaziar o seu conteúdo, sem silenciar as vozes das comunidades em torno desses textos, sem violentar o saber dessas comunidades. Então vamos caminhar com seriedade, com pesquisa, com honestidade e com apoio. Tenham um ótimo dia, gente. Muito obrigada pelos comentários. Um grande abraço a cada um que me ouviu. Amanhã tem live, toda sexta. Tem live agendada até novembro agora. Tem cursos, 2 cursos, o Wellington Barbosa e eu, World of Dragons. Adquira o seu ingresso. Vai no link da bio e aproveita tudo que tem lá, gente. Vai no link da bio. A gente vai falar sobre outro curso de moralidade aos domingos em outubro também. Vai lá. Vamos caminhar juntos, gente. É melhor do que ficar falando asneira por aí. Até mais, pessoal.